Se você tem uma Bíblia, iPhone, iPad, o que quer que vá consultar, eu os desafio a abrirem Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Se trouxeram sua Bíblia, eu adoro isso. Se não sabem onde fica, vão para o começo. Procurem o número da página de Efésios e vão até lá. Se forem folhear para buscar, podem ir ao último livro da Bíblia, Apocalipse. Voltem um pouco e o encontrarão logo. Nossa, eu realmente quero desafiá-los a tomar notas esta manhã, porque é isto que eu quero que saibam. Estamos começando uma nova série intitulada simplesmente Descubra Seu Chamado, e eu realmente quero que vejam isto. Esta é realmente uma das mensagens mais pessoais das séries mais pessoais com as quais se conectarão. Se são seguidores de Cristo, porque o que esta série faz é ajudá-los a entender qual é o seu chamado da parte de Deus Todo-Poderoso. Se alguma vez já se perguntaram, nossa, o que Deus quer fazer com a minha vida? Se alguma vez já se perguntaram por que estou aqui? Qual é o meu propósito? O que é que Deus quer de mim? Nossa, escolheram um ótimo fim de semana para estar aqui na First Bentonville. E escolheram uma ótima série para se conectar conosco. Porque é disso que se tratará toda esta série. De fato, eu diria que quero falar com vocês esta manhã sobre, e ouçam isto com atenção, porque é importante que entendam a igreja que Deus está edificando. Sabem? Um dos desafios que enfrentamos em nossa nação, ouçam-me com muita atenção, é que só porque algo diz igreja, não significa que seja a igreja que Deus está edificando. Precisamos entender isso hoje. Devemos entender que, nossa, colocar igreja no letreiro lá fora não te torna no que Deus quis que você fosse. E eu realmente quero ter certeza de que entendemos isso. Então, o que faremos é uma série onde realmente olharemos o que é que Deus está edificando em nossos dias. E eu gostaria apenas de dizer a vocês, escutem, vamos ver o que o Deus do universo está edificando e construindo bem aqui onde estamos, mas na verdade em todo o mundo. Agora, ao pensar em Deus construindo um edifício, eu acabo pensando no seguinte detalhe. Não sei se sabem, mas o edifício mais alto do mundo está localizado na cidade de Dubai. Vão colocá-lo agora na tela. Acho que podem ver o quão impressionante é para entender realmente sua magnitude. Se notarem os edifícios ao redor dele, esses são edifícios grandes. Posso lhes dizer isso? A altura deste edifício é de 2.717 pés. Tem 163 andares. Eu realmente só quero ir a Dubai para chegar ao topo desse edifício. Posso lhes dizer isso? Quantos de vocês ficariam aterrorizados de fazer isso? Tudo bem, mas cara, imaginam chegar até lá em cima? 163 andares. E que sua construção tenha custado 1 bilhão e 500 milhões de dólares. Agora, o interessante desse edifício, ouçam isto com atenção, é o tamanho dos alicerces. Sabiam que foram necessários 192 pilares de fundação para construir esse edifício? Cada um desses pilares, como eu disse, 192 pilares de fundação profunda, cada um mede 5 pés de largura e tem 164 pés de profundidade. É absolutamente surpreendente. E a razão de ter tantos pilares, a razão de serem tão largos e a razão de serem tão profundos é porque a torre que vocês estão vendo pesa 500 mil toneladas e está ancorada na areia do deserto. Ajude-me em nome de Jesus. Todos podem dizer isso? Digo, está ancorada na areia do deserto. Então é um edifício realmente incrível. E é isso que eu quero que vocês saibam. Não é apenas um ditado, é a verdade. Isso é pouco diante do que o Deus do universo constrói neste mundo. O que eu quero fazer é dar uma olhada. Eu preciso fazer isso para que vocês entendam o propósito de hoje. Estes versículos bíblicos são fundamentais. Vejamos como Deus operou no passado. Vejamos como Deus trabalha hoje e continuará fazendo no futuro. O Antigo Testamento é a antiga aliança, a sua forma de agir antes. O Novo Testamento é a nova aliança. Como ele trabalha hoje? Literalmente, ao voltarmos ao Antigo Testamento, vemos que Deus escolheu habitar e trabalhar em 2 edifícios específicos. Aprenda sobre isso no Antigo Testamento. Havia um edifício no deserto. Enquanto os filhos de Israel vagavam em direção à terra prometida, eles tinham o tabernáculo. Agora, eu já fiz uma série sobre o tabernáculo antes. Semanas e semanas de estudo profundo sobre o tabernáculo. E a quantidade de dinheiro que lhes custou para construir o tabernáculo é espantosa por tudo o que havia dentro.
É algo incrível quando você realmente estuda tudo o que havia neste tabernáculo. Era um tabernáculo porque eles estavam se movendo, então eles precisavam ser capazes de empacotar aquilo. E onde quer que fossem, Deus estava com eles, acompanhando-os pelo deserto. Vocês podem ler sobre o tabernáculo em Êxodo, capítulos 25 ao 40. É aí que você obtém uma visão muito boa. Você aprende um pouco sobre o que acontecia. Ao chegarem à terra prometida, os filhos de Israel finalmente se estabeleceram, conquistaram a região, edificaram Jerusalém e seus arredores e construíram o templo. Vocês podem ler sobre o templo em 1 Reis e depois no livro de Ezequiel. Lá vocês conhecerão o templo. Agora, atenção, o que Deus fez no tabernáculo é o mesmo que ele fez no templo. O tabernáculo você podia movê-lo. O templo era um lugar permanente e Deus habitava ali. O propósito fundamental do tabernáculo e também do templo era declarar que Deus habitava com o seu povo. Ele estava com o seu povo onde eles estavam e ele estava trabalhando e se movendo. Agora, este é o ponto. Se você for a Jerusalém, eu estive lá muitas vezes. Se você for hoje, os alicerces do templo ainda estão lá, mas o templo não existe mais. O templo não existe mais. Os romanos de fato derrubaram aquilo. E assim, se você for a Jerusalém hoje, o templo não está lá, apenas os seus alicerces. Mas vejam, no Novo Testamento a Bíblia diz que Deus tem um edifício novo e permanente. Lembrem-se sempre que o Antigo Testamento era a imagem do que Deus iria fazer. Então, ao chegar ao Novo Testamento, ainda existe este edifício, este lugar que revela que Deus está trabalhando hoje na terra. Deus está trabalhando e Deus está construindo. Há um lugar onde Deus habita nesta terra hoje e onde Ele faz a sua maior obra. Os versículos desta manhã nos falam sobre isso, mostrando-nos esta gloriosa e incrível diferença. Se vocês já ouviram que Jesus faz a diferença, hoje eu lhes mostrarei de forma clara e fundamental como Ele realmente faz. Começando no versículo 19, a Bíblia diz que, à luz do que foi dito, este é o caso. Então, permitam-me atualizá-los sobre o que ele tem dito. O que ele tem dito ele tem dito a todo mundo. É disso que se trata Efésios 2, sobre o que eram antes de Cristo, como o que eram. Como era a vida antes de Jesus Cristo e como é agora que o seguem. Se você segue a Cristo, ele diz. Costumava ser isso como o resto, mas agora você tem a Cristo. E você é isso. Então, construa sobre isso. Ele diz, portanto, vocês não são mais estranhos nem estrangeiros. Ouçam bem. Isso significa que vocês não estão mais separados de Deus. Na Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e não alcançam o padrão de Deus. 3 capítulos depois, em Romanos 6, diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que o pecado cria essa separação, mas o dom de Deus em Romanos 6:23 é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Diz que pelo que Cristo fez, vocês não são estranhos. Vocês não estão mais longe de Deus, assim diz Efésios 2. Antes de Cristo, vocês estavam em seu pecado sob o julgamento divino. Mas agora, de repente, tudo muda por confiar em Cristo. O presente vejam o que diz. Diz que vocês têm um novo começo, uma vida diferente em Cristo. Mas agora, graças a Cristo, vocês são concidadãos dos santos. Agora percebo que a Bíblia chama os seguidores de Cristo de santos. Muitos conhecem cristãos que chamariam de 1000 formas, mas não de santos. A Bíblia diz que os seguidores de Cristo são santos. Segundo a Bíblia, os seguidores de Cristo são santos porque foram lavados e purificados. Romanos 8:1 diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois Cristo levou o juízo, ele levou a ira. Portanto, eles não precisam passar por isso. Diz que agora você é um cidadão. Ouçam, Romanos 3:23 diz que o pecado nos separa. Aprendemos aqui que, ao confiar em Cristo, você é cidadão do céu. É isto o que significa. Significa que você habita com Deus. Ser cidadão significa que você habita, certo? Quero dizer, se você é cidadão de Bentonville, você habita em Bentonville. Se você é cidadão de Centerton, você habita em Centerton. Então, habitamos com Deus por meio de Cristo. No final do versículo 19, diz que vocês são da família de Deus. O interessante é que nos versículos anteriores vemos isto. Digam amém para saber que ouvem. Isso é fundamental. Nos versos anteriores ele diz o seguinte, fala dos circuncidados e dos incircuncisos. Já imaginaram se falássemos assim hoje? Imaginem se eu dissesse, eles são circuncidados e eles não? Imaginem falar assim, não sejam tão espirituais. A Bíblia mostra circuncidados e incircuncisos. Se ficarem confusos se perguntando o que, não vou ouvir um livro sobre circuncidados e incircuncisos. Eu me referi a judeus e gentios.
Os circuncidados são os judeus e os não circuncidados são os gentios. Agora, o que ele está ensinando aqui é que esta obra de Deus foi tão grande, ouçam bem, esta obra de Deus foi tão grande que tocou toda raça, nação e credo. Vocês dirão, ao que ele se refere? Bem, a Bíblia ensina que só existiram duas nações e depois Deus acrescentou uma terceira nação. É isso que a Bíblia ensina. Só existem duas raças gerais e Deus acrescentou uma terceira. As duas que havia eram os gentios e os judeus. Essas são as únicas duas que Deus reconhece que foram criadas. Ou você é judeu ou é gentio. E então Deus criou uma terceira raça, e essa terceira raça são os seguidores de Cristo. E o que se quer dizer é que graças a Cristo, ouçam-me, se estão em Cristo, não importa se são circuncidados ou não, todos são um na família de Deus sob a bênção de Deus. Vocês são santos. É como se já estivessem morando no céu. E o que ele ensina aqui é que se você é um seguidor de Cristo, então tudo o que Deus tem está agora à sua disposição enquanto você o segue. Isso é algo muito bom. Você é da família de Deus, tem todos os seus privilégios. Mas aqui surge a dúvida onde lutamos. Que privilégios a família tem? E o que significam para a sua vida, casamento e circunstâncias? Aprenderemos isso esta manhã, porque nos versículos 20, 21 e 22 é onde quero focar. Obrigado. E Paulo está falando da igreja, fala de você. Como seguidor de Cristo, fala de você e de mim. Está falando de cada seguidor de Cristo em todo o mundo. Está nos dizendo o que Deus está fazendo e quer usar uma ilustração. Paulo gostava disso. Deixem-me ilustrar para que vocês entendam bem. E ele usa a ilustração de um edifício. Ele diz que Deus está construindo um edifício. E o edifício que Deus está construindo é a sua igreja. O que nos diz hoje, agora mesmo, que o que Deus está fazendo é construir a sua igreja. Então, quero examinar dois componentes deste edifício que Deus está construindo. Vejam isto primeiro. Quero falar para vocês sobre o fundamento da igreja. Quem quer construir um edifício sabe que a chave para um edifício eficaz é um bom fundamento. Vejamos o fundamento da igreja. Versículo 20. Tendo sido edificados pela obra de Cristo sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo a principal pedra angular o próprio Jesus Cristo. O que significa o fundamento dos apóstolos e profetas? Atenção, os apóstolos e profetas estabeleceram as bases doutrinárias da igreja. Ouçam-me com atenção. Por que ensino o que ensino? Por que cremos no que cremos? Por que se quer estudar a Bíblia? Bem, os apóstolos eram essas pessoas comissionadas pessoalmente. Literalmente significa os enviados. Foram enviados pessoalmente pelo próprio Jesus Cristo. Está falando de pessoas como Pedro. Está falando de pessoas como Paulo. Está falando de pessoas como João. Ele faz referência a eles. Os profetas no Novo Testamento revelaram a verdade divina à igreja primitiva. Devem entender que a igreja primitiva não tinha tudo o que temos. Tinham o antigo, mas não tinham o novo pacto. Então Deus usou essas pessoas comissionadas para estabelecer os fundamentos do que creríamos e faríamos. E juntos esses apóstolos e profetas revelaram essa verdade que agora temos no Novo Testamento. Então a ideia, ouçam bem, digo-lhes isto, ouçam-me. Isso importa mais do que imaginam, porque não se constrói sobre um mau alicerce. E literalmente diz aqui que eles não se tornaram o fundamento. Não é isso o que está dizendo. Não diz que esses homens sejam o fundamento. Dizia que a mensagem assim era. Eles deram a mensagem que foi o fundamento. A chave é que a igreja se constrói sobre a sua mensagem. Vejam, não são revelações. Isso não é coisa minha, prestem atenção aqui, eu não escrevi isso. Sei que pareço velho para alguns, mas nem tanto. Alguém pode confirmar isso. Que alguém diga amém, pastor, eu acredito, certo? Então eles deram a mensagem é o que se tornou o fundamento. Eles o fizeram e o que Paulo diz é, ouçam-me bem, porque muitos diriam amém a isso, mas vivem assim. O que diz é que a igreja não se constrói sobre opiniões, diz que a igreja não se constrói sobre as suas tradições, está dizendo bem aqui, não se constrói sobre as suas tradições. A propósito, saibam que as tradições americanas só têm uns 250 anos. Nossas tradições na igreja nos Estados Unidos datam de cerca de 250 anos atrás. Talvez 350 ou 400 em certas regiões, e isso é o mais antigo que há. A Igreja de Jesus Cristo surgiu há 2000 anos sem se basear em tradições. A igreja não se baseia em novas revelações sobre Cristo. Digo o que a Bíblia ensina. Lembrem-se de Atos 2:42, bom versículo para anotar. Atos 2:42, a Bíblia diz isto. A igreja primitiva seguia o ensino dos apóstolos, como diz Atos capítulo 2.
A profunda devoção da igreja foi o ensinamento dos apóstolos que se tornou o alicerce. Hoje, quando se fala que ainda há apóstolos e profetas, se referem, prestem muita atenção. Se referem a que tem profetas ou apóstolos em sua própria igreja, se querem dizer que eles são como missionários, como pessoas que realizam missões em campos distantes. E são pessoas que expõem as escrituras baseando-se no que diz a Bíblia. Está bem. Mas se tentam dar uma nova revelação de apóstolos e profetas, ouçam bem, estão fora da escritura. Vocês só precisam ver bem aqui. E de novo, isso não é o Chris Dixon. Para começar, não é dogma batista, é a Bíblia. Estão me seguindo? E ninguém tenta ser batista, todos tentam ser bíblicos. Entendamos isso. Mas é literalmente o que ensina aqui. Só lhes digo, amigos, que não haverá nenhuma revelação nova. Tudo está aqui neste livro. Na verdade, eu poderia dizer desta forma. Se é novo, não é verdade. Se é novo, não é verdade. Agora, não sou eu quem diz. Paulo está dizendo, ouçam, sua igreja, a igreja que Deus constrói, se baseia nestes apóstolos, nestes profetas, nestes comissionados que Deus usou para nos dar a mensagem. E agora construímos sobre isso. E alguém diria, bem, Cris, estas novas profecias que dão revelação não contradizem a Bíblia. Bem, se já está na Bíblia, então você não precisa dela, e não a chamaria de nova, porque a Bíblia é bem velha. Portanto, não é uma revelação nova. Amigos, se não for bíblico, não aceitem. A igreja erra ao ir além da Bíblia. Isto é fundamental porque, ouçam, um tempo verbal aqui realmente nos explica. Em Efésios 2, o versículo 20 usa o tempo aoristo. Talvez não saibam o que significa, mas eu lhes explicarei. Seria estando edificados sobre o fundamento, ou seja, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isso significa algo que está no passado, algo que terminou, que já foi feito. Literalmente diz como, ouçam, esta igreja se baseia no que já foi feito, no que já foi estabelecido. Isso não está mais acontecendo. Aconteceu assim quando os primeiros apóstolos e profetas lançaram as bases, saíram de cena, agora a igreja descansa nas Escrituras e no Salvador. Porque, como ele diz, Jesus é a pedra angular. É uma declaração enorme para que saibam. Jesus como pedra angular é fundamental. E este versículo ensina isso. Aparece no Antigo Testamento, Isaías 28:16, que fala de Cristo. Embora alguns de vocês não achem que isso importe, eu lhes digo, ouçam, faço isso para levá-los aonde quero chegar. Fala que Cristo é a principal pedra angular. Estive em Israel inúmeras vezes. Espero que possamos voltar em breve. Mas a realidade é que se você for lá, os alicerces ainda estão lá hoje em dia. E quando você entra, pode ver estas rochas enormes, como estas rochas incríveis e gigantes que lançaram os alicerces do templo. E sobre isso construíram este templo. O templo era um edifício realmente grande, com enormes pedras de fundação. A pedra angular, ao pensar nisso e estudá-lo, é o que dava simetria ao edifício. Se a pedra angular não fosse grande o suficiente, o edifício não se alinharia bem, e assim, literalmente, é o que lhe dava simetria, é o que lhe dava força ao edifício. E assim a pedra angular é o que alinha o edifício, para que esteja construído com precisão. Então pensem nisso, o edifício nem sequer importa se a pedra angular não for a correta. E o que ele diz? Digam amém para saber que ouvem. Ele diz que devem ter sua vida fundada em Jesus Cristo. Nada mais, nem as obras, nem sua capacidade, nem seus dons, nem seu entendimento, tudo, absolutamente tudo, construa sobre Jesus Cristo. Ele é quem dá simetria ao que está sendo construído neste mundo. Ele é quem dá a força ao que está sendo construído dentro deste mundo. Ele diz que o fundamento da sua vida, a esperança da sua eternidade, quem você é e o que você faz, deve estar fundado em Jesus Cristo. Se você quer ser parte do que Deus quer construir e deixar que Deus construa em você, através de você e ao seu redor, o que Ele quer para a sua vida, você deve encontrar o seu alicerce em Jesus e nas Escrituras, onde Deus pode edificar a sua vida. Agora, amigos, há 2000 anos, Paulo escreve a uma igreja e lhes diz, amigos, se querem que a sua vida seja o que deve ser, devem encontrar o seu alicerce e esperança apenas em Jesus Cristo. Não em fazer isso ou aquilo, e então devem confiar nas Escrituras sobre o que Deus lhes revelou. Vale a pena vir. Depois ele diz isto. Primeiro ele diz, vejam, há o fundamento da igreja, mas depois ele entra na função da igreja. Ou seja, como a igreja deveria funcionar. Isso é ótimo porque nos ensina a viver e o que experimentar. É o que devemos fazer hoje, a função da igreja. Vejam o versículo 21. Em quem? Ele diz, muito bem, vejam, Deus está construindo.
constrói sobre o fundamento do que os apóstolos revelaram. A verdade que Deus deu. Ele deu Jesus Cristo como fundamento. E então ele diz isto: no qual todo o edifício, esse é Cristo, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para ser um templo santo no Senhor. Agora, isto é o interessante. O tempo do verbo sofre uma alteração aqui. Acabei de dizer que o tempo verbal no versículo 19 é uma ação que já foi totalmente concluída. Quando você chega a este ponto, o presente indica uma ação que ainda continua. Ele diz que, ouçam-me bem, Deus ainda está construindo. Ele ainda está trabalhando no tempo presente. Deus continua construindo sobre o fundamento das Escrituras e de Jesus Cristo. Ele está trabalhando, ele está ativo e está construindo algo grandioso bem aqui nesta terra. É incrível quando você lê sobre a construção do templo em Jerusalém. Na verdade, quando você vai a Cesareia Marítima, eu estive lá várias vezes. Se visitarem Cesareia Marítima, na verdade, eles os levam a esta área do museu. E eles têm um vídeo onde você pode ver como eles já pensaram como moviam aquelas pedras enormes e mostra como moviam aquelas pedras e as colocavam no lugar e todo esse tipo de coisa. Bem, a Bíblia diz que quando o templo foi construído, ouçam isto, foi construído sem usar um martelo. Hoje em dia não construímos muito sem um martelo, não é? Mas foi construído sem martelo. Muita gente não sabe, mas Jerusalém na verdade estava sobre estas pedreiras onde simplesmente cortavam a pedra. O que faziam era descer a pedreira, cortavam uma pedra e depois a poliam. Ouçam-me, poliam aquelas pedras, davam-lhes forma, davam-lhes o tamanho e depois as tiravam. E as colocavam exatamente onde deveriam ser colocadas. E quando voltaram a subir as pedras e as encaixaram uma por uma, foi isso que foi levantando o edifício. E por isso diz: imaginem isso em sua mente. Cortam, polem e dão forma à pedra enquanto a pegam e a estão colocando exatamente onde deve estar. A Bíblia menciona isso em 1 Pedro. Pedro ilustra em 1 Pedro 2, 4 e 5 como Jesus edifica a sua igreja. Vejam o que diz, e chegando-se a ele. Isso se refere a quando você deposita a sua confiança em Jesus Cristo. Você entende que preciso de perdão pelos meus pecados, preciso de direção para a minha vida, quero que Deus seja quem guie a minha vida. Diz, e chegando-se a ele. Vejam só. Como uma pedra viva, esse é Jesus, a qual foi rejeitada pelos homens. O mundo o rejeita, mas vocês vieram e depositaram sua confiança nele. E vejam o que diz a seguir: mas é eleita e preciosa aos olhos de Deus. Ouçam com atenção. A Bíblia diz que o mundo rejeita a Cristo, mas saibam isto sobre Cristo. Ele é eleito e precioso para Deus. Depois diz: vocês também que confiam nele como pedras vivas. Agora imaginem a cena do templo e estas pedras sendo cortadas. Dá-se forma e se prepara. Coloca-se onde corresponde para este edifício. Diz que vocês também, como pedras vivas, são edificados como casa espiritual para um sacerdócio santo. Santo significa separado. O sacerdócio eram aqueles que faziam a obra de Deus. Diz que cada seguidor de Cristo se integra neste serviço, separado para ser usado por Deus, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele diz que em um tempo... Digam amém para saber que estão ouvindo. Ele diz que em um tempo estavam nas pedreiras do pecado. Ele diz que é lá onde estavam. Pela graça de Deus, ele veio para redimi-los. Cristo pagou o preço por vocês. Depois começou a trabalhar em suas vidas, moldando-os, dando-lhes forma e colocando-os em seu lugar. O propósito de Deus ao trabalhar em suas vidas, instruindo-os pelas Escrituras e guiando-os pelo seu Espírito, era formá-los para colocá-los na obra maravilhosa e transformadora que Deus faz neste mundo. Para fazer avançar a causa sagrada de Jesus Cristo. Pela graça, sabedoria e direção, Deus dá forma às suas vidas, guiando-os para onde Ele quer para edificar sobre eles por toda a eternidade. A Escritura nos diz que aqueles que são salvos vêm a Cristo literalmente para fazer parte do edifício espiritual. E isto é muito importante porque quero que vejam isto. A Bíblia diz que este edifício está crescendo continuamente. É exatamente isso que a Bíblia diz. Ele diz, cara, este edifício é um edifício que está crescendo. Acho que é interessante. A Bíblia ensina aqui que estamos sendo ajustados. Essa terminologia só é usada outra vez no Novo Testamento. Especificamente em Efésios capítulo 4, versículo 16. Em Efésios 4, 16, vejam o que diz a Bíblia. De quem? Todo o corpo bem ajustado. Agora muda de imagem, mas Paulo era muito dado a ilustrações. Ouçam bem. Fiquem comigo porque os levo a um lugar glorioso. Certo? Paulo adorava usar ilustrações porque pensava, realmente preciso que entendam o que Deus está edificando. Ouçam-me bem. Não pensem nem por um segundo que o que Deus está fazendo é simplesmente tentar preencher um assento. Estão brincando comigo? Estão brincando comigo que Deus está lá em cima no céu?
Ele só quer que não façam isto, mas aquilo, que venham e me aguentem 1 hora. Estão brincando comigo que é isso que o Deus do universo está construindo e fazendo? Absolutamente não. Realmente quero que captem isto. Ilustro. Ilustrava sobre um edifício, mas em Efésios 4 fala do corpo. Muda o foco, diz que o corpo está ajustado e unido pelo que cada articulação fornece. Muito bem, a questão é esta. Meu braço funciona porque meu cotovelo está na sua articulação. Está na articulação. Está onde se supõe que deve estar. E porque está onde deve estar, tem função, tem forma. Faz o que tem que fazer. E eu lhes digo que talvez já tenha acontecido, alguma vez já deslocaram uma articulação? Não gritem de dor, mas alguém pode me confirmar isso? Então vocês já sabem, não funciona. Ele está dizendo que se mantém unido pelo que cada articulação supre, segundo o funcionamento adequado de cada uma das partes. O que é que isso faz na realidade? Quando deixo que Deus faça o que Ele quer fazer em mim, então através de mim Ele faz o corpo crescer e se edificar. É a mesma palavra, mas descreve um processo distinto em Efésios 4 sobre como funciona o corpo humano. Pensem nisto. Minhas mãos e também meus braços funcionam esta manhã e é porque meu cérebro está funcionando. Alguns não acreditam, mas está funcionando. Meu cérebro está enviando os sinais necessários para fazer exatamente o que eu desejo que ele faça. Isto é o que se ilustra bem aqui. Paulo diz que assim como o corpo e o seu precisa de cada parte. Por acaso não ficamos frustrados se o corpo não funciona como queremos? Quando não se sente como se supõe que deveria se sentir. Paulo diz que assim como o corpo requer suas diferentes partes, a igreja precisa de cada um dos seguidores de Cristo. Ao ouvir uma mensagem assim, já sei o que as pessoas pensam nos bancos. Ah, com certeza precisam de voluntários para o ministério infantil. Nós precisamos, mas não prego por causa disso. Precisam disto e daquilo e só pensam, melhor eu me desligar. Ouçam-me, se vocês saírem da nossa igreja hoje e nunca voltarem, que benefício isso me traria? E eu lhes digo que se são seguidores de Cristo, é melhor que ouçam e integrem isso em sua vida. Portanto, ouçam-me com atenção. Não é o que a igreja americana acredita que Deus está construindo. É o que Deus ensina que Ele está construindo. E se você é um seguidor de Cristo, Deus quer você. Funcionando no que Ele constrói para que sua obra tenha o impacto que Ele planejou para ela. Você precisa ser parte do que Deus está fazendo neste mundo. E literalmente diz isso. Não sou eu. Vejam o que diz. Cada articulação supre de acordo com o funcionamento adequado de cada parte individual. Assim, cada seguidor de Cristo é necessário na obra de Deus. Ninguém está destinado a ficar à margem. Faz anos que digo isso assim. Ouçam-me, as pessoas salvas servem as pessoas. Ou seja, há uma ação que surge da obra que Deus fez. Dizemos isso com frequência por aqui. Ouçam, a única razão pela qual nos reunimos e fazemos o que fazemos todo domingo não é para marcar em uma lista de que o céu deve estar feliz porque vieram ao centro de Bentonville e se sentaram aqui. Não é isso que estamos fazendo. Nos reunimos para que Deus trabalhe em nós, nos dando forma, nos moldando. Nos reunimos para crescer e saber, é isso que eu deveria estar fazendo. Devo entregar minha vida a isso. Preciso ajustar isso e mudar. Nós nos reunimos para crescer, mas me ouçam bem, porque alguns de vocês só crescem, mas nunca crescem de verdade até que vão. Até que vão, vocês têm que se ativar. Devem se colocar em marcha. Ouçam-me, ele diz isto. Eu não estou dizendo isto. Ele diz que o crescimento ocorre quando cada um faz a sua parte. Vou lhes dar uma grande lição do que ele tenta nos dizer. Ouçam bem, você não foi feito para viver para si mesmo. Vejam, eu lhes digo, vivemos em uma cultura hoje onde o mundo tenta convencê-los a viver para a aposentadoria, a viver para encher essa garagem que vocês têm. E construímos garagens para 3 carros no noroeste do Arkansas. Eu me pergunto por quê? Vamos lá, porque a estamos enchendo. Tentamos ter, e eu lhes digo, se não tomarem cuidado, este mundo, as redes sociais e os influenciadores dirão que a vida inteira se trata de obter, avançar e conseguir mais. Mas deixem-me perguntar, se foi para isso que foram criados, por que só podem fazer isso por 70, 80, 90 ou 100 anos? Ou seja, se esse é o propósito para o qual Deus os criou, então por que Ele limitou a oportunidade de fazê-lo? Porque eu lhes garanto que tudo o que ganharem sabem para onde vai? Para outra pessoa, sua conta bancária será para outro, sua casa para outro, suas roupas, se é que as querem, serão para outra pessoa. Jesus nos ensinou o que é, do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua própria alma.
A Bíblia nos adverte que vivemos em uma cultura que grita para vocês, jovens e adolescentes. O mundo está gritando para vocês, consiga. Vá atrás disso, viva para isso, mas a Bíblia diz que não somos para nós mesmos. Você nasceu para servir a Deus. Vejam o que diz Efésios 4:16. E unidos pelo que cada junta supre ao reino, ao que Deus está edificando segundo o funcionamento adequado de cada parte individual. Todos, causando o crescimento do que Deus edifica, o corpo de Cristo, para a sua própria edificação em amor. Vejam, e cada parte funciona, são as nossas vidas. Sabem o que está sendo ensinado aqui? Ouçam, ensina que nossas vidas crescendo em Cristo, estando na Escritura, sob o ensino da palavra de Deus, vivendo juntos, isso nos molda. Elimina o egoísmo, afasta o orgulho, nos faz pensar nos outros e em como nos envolvemos e impactamos suas vidas. E Deus nos faz crescer e nos desenvolver. Quando isso acontece, impacta quem está ao nosso redor, sejam ou não seguidores de Cristo. Isso gera um impacto onde o edifício cresce mais e mais graças ao seu trabalho. O corpo cresce, a igreja se edifica a si mesma em amor. E ele diz, ouçam isto, que o corpo cresce nessa ilustração. Ele diz que o edifício cresce nessa ilustração. Digam amém para eu saber que entenderam. Amém. Algo está errado. Algo está desesperadamente errado. Se nos reunimos e falamos da grandeza da nossa salvação e da diferença que Cristo faz nas vidas, e ainda assim nunca vemos isso impactar outras pessoas. Algo está errado com isso. Algo está desesperadamente errado com isso. Porque eu não entendo as igrejas. Não entendo. Igrejas que não entendem isso. A igreja é chamada para adição. É chamada para multiplicação. É chamada para deixar Deus agir de tal forma em nós que o que Ele faz não possa ser contido por nós, mas que saia e impacte quem está ao nosso redor. Vamos, pastor, pregue nesta manhã. É isso que Ele está nos ensinando aqui. E eu simplesmente não entendo as igrejas que não entendem isso, porque Deus quer que o seu edifício cresça. Ele diz que estamos crescendo para ser esse templo santo do Senhor, o que significa que estamos crescendo como um povo separado que vive de forma diferente. De uma maneira tão impactante, que gera um impacto positivo neste mundo perverso em que vivemos. Isso significa que devem participar da edificação da igreja. Por isso amamos a nossa cidade. Amamos nossa cidade porque, amigos, que tipo de igreja somos se a nossa fé só nos reúne em um prédio seguro? Desconectados do mundo para falar de um Deus glorioso que mudou nossas vidas, mas nunca nos impulsiona a sair dessas paredes para buscar quem está longe de Cristo. É por isso que fazemos o que fazemos. É por isso que nos esforçamos tanto para convidar, para dizer que o que ensinamos e compartilhamos aqui é o fundamento das Escrituras. É a pedra angular de Jesus Cristo, amigos. E acreditamos que pode impactar vidas para a glória de Deus. Então, vamos deixá-los loucos tentando fazer com que venham conosco ouvir isso glorioso que Deus pode fazer em suas vidas. Ele nos chama a viver com intenção. Nos chama a pensar mais em como nossas vidas impactam os outros do que em como nossas contas bancárias impactam o nosso conforto. Amém, pastor, eu vou dizer. Ouço pessoas na igreja dizerem, não conheço ninguém que esteja perdido. Minha resposta é, que vergonha, porque a Bíblia te chama a viver uma vida com intencionalidade. A Bíblia te chama a pensar em construir relacionamentos para impactar outros com as boas novas de Jesus Cristo. A Bíblia diz para você buscar lugares para contar o que Cristo faz na sua vida. Ontem à noite, após o culto, uma senhora me disse, foi um momento divino. Ela estava na sua bike e encontrou alguém para conversar. Ela tinha se divorciado há 2 anos e a outra pessoa também estava se divorciando. Então esta semana ela saiu de bike para reencontrar essa pessoa e conseguiu. Pôde compartilhar sua história e como Deus agia. Ouçam bem, Deus pegou uma situação difícil na vida dela e a fez crescer. Ele a desenvolveu. Ele falou a vida dela, a ajudou em sua pior tempestade. Deus nunca desperdiça a dor e depois a colocou em uma nova circunstância. Ela pegou a obra de Deus e permitiu que ela operasse através dela. Deus construiu na terra porque alguém que andava com Cristo deixou que ele edificasse em seu interior. Essa obra impactou os outros, essa é a igreja do Deus vivo.
É para isso que Deus nos chama, e eu só quero deixar isso bem claro. Quando a Bíblia diz que a igreja é como um edifício, significa que Deus está construindo um povo espiritual, não uma estrutura física em termos simples. A igreja não é um lugar onde você vai. Isso me deixa louco. Me deixa louco. Vocês estão bem esta manhã, todos bem? Porque fazemos disso. Muita gente faz disso um lugar sagrado. Este não é um lugar sagrado. Este não é um lugar sagrado. Este é um edifício com argamassa. Este é um edifício com vocês estão me ouvindo, com concreto e tudo mais. Mas não é um lugar sagrado. Este não é um lugar sagrado. Não existem lugares sagrados nesta terra. Vocês estão bem? Agora vocês vão ficar chateados, mas eu vou provar isso. Esperem, ouçam. A igreja não é um local. É um povo que Deus constrói unido para viver entre si e agir por eles. Sendo assim, compreendemos que Deus não se limita a um só lugar, mas atua poderosamente em cada lugar para onde envia o seu povo, operando em seu interior. Temos uma cidade única, porque há um templo mórmon situado bem no final da rua. Eu sei que alguns vão ficar chateados porque eu ensino essas coisas, mas eu não estou chateado. Então vocês também não deveriam estar. Alguém deve compartilhar isso e trazer clareza às Escrituras. Vocês têm um templo mórmon bem ali, com atividades e coisas sagradas dentro do edifício, e o que Deus espera de vocês lá, tal como no Antigo Testamento. Mas estou aqui para lhes dizer esta manhã que, ouçam-me, Deus não está interessado em construir com pedra, tijolo, concreto ou madeira. Ele não está interessado em construir um edifício. Deus não está no céu para construir um edifício. Ele está construindo um, mas esse edifício são vocês. O que Deus quer construir no noroeste do Arkansas não é um lugar para atos religiosos. Ele busca formar vidas que impactem as pessoas, com necessidades espirituais desesperadas para mostrar ao mundo quem Ele é e a profunda obra íntima que realiza através daqueles que o seguem. Aconteceu o mesmo comigo. Eu fui, faltaram escadas, percorri quase todo o corredor no sábado, cara. Ou seja, eu estou falando sério. Efésios capítulo 2, versículos 21 e 22, vamos voltar a isso. Vejam o que diz. Edificado sobre o fundamento da palavra de Deus. Sobre isso edificamos a vida, fundamentando-a em Cristo e em quem Ele é. Todo o edifício bem ajustado cresce para ser um templo santo no Senhor. Deus nos faz crescer e nele vocês também são edificados para a morada de Deus no Espírito. Ouçam bem isso, ouçam. A gente constrói um edifício para ocupá-lo. Por que este aqui foi construído? Sabem por que temos tantos assentos? Porque realmente acreditamos que Deus pode fazer a diferença na vida das pessoas. E estamos orando para que Deus encha cada assento em cada culto. Não construímos por construir, mas sim pelas pessoas. Ensinei à sua equipe que não fazemos prédios, formamos pessoas. Se edificarem pessoas, faltarão prédios para conter quem Deus enviar. É isso que fazemos. Viram o lançamento espacial esta semana? Só quero ver quantos viram o lançamento espacial. E o pouso? Vejam só. Sabe por que você vê mais? Porque interromperam seu programa de TV e te obrigaram a ver. É interessante, lançaram a missão espacial esta semana com o propósito de buscar vida no espaço sideral. Quem se candidata? Vamos lá, mas vejam, é isto que sabemos. Pensem bem, sabemos que a Terra foi projetada apenas para um ocupante. A Terra é para nós, tem oxigênio. Por isso temos água. Por isso temos comida. Lá não tem oxigênio, água nem comida, mas aqui temos de tudo. Por que temos isso? Porque nosso universo, nossa criação, foi projetada por Deus para que uma pessoa viva nela. Foi projetada para as pessoas. Bem, o que ele está ensinando aqui é isto. Ensina que a igreja, vocês e eu, fomos projetados para um ocupante único. Deus nos criou para que pudéssemos ser ocupados. Ou seja, é o que a Bíblia ensina. A igreja foi projetada para que Deus habite ali, mas sabemos que não é um prédio. Esses dias ficaram para trás, não se trata disso. O verso 21 diz, edificados juntos para a morada de Deus no Espírito. Seu Espírito habita em nós. No Antigo Testamento foi assim. No Antigo Testamento, Deus habitou entre o seu povo no tabernáculo e depois no templo. Mas o Novo Testamento ensina que Deus não precisa mais de prédios ou construções, porque agora Ele habita em vocês. Agora Ele vive no seu interior. Anotem 1 Coríntios 6,19. A Bíblia diz, se você segue a Cristo e seus pecados são perdoados por confiar nele, ouçam bem o que diz aqui mesmo. Vocês são o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Anotem esse também. 1 Coríntios 3,16 diz isto. Diz que Deus habita no seu corpo, Ele habita na igreja. Vocês são o templo de Deus. Sabem, muitas vezes oramos coisas como esta.
Só peço que Deus desça ao nosso centro de adoração e habite entre seu povo. Essa não é uma oração precisa. Isso não é o que a Bíblia ensina. Só peço que Deus se mova no prédio. Amigo, Deus deixou de estar em prédios com o Novo Testamento porque Cristo veio. Agora Ele opera em seu povo. Ele nos habita. Se deseja orar com precisão, o que realmente deveria pedir é: Deus, tenha controle absoluto sobre mim, pois eu sou o seu prédio. E se vai realizar a sua obra, faça-a através de mim. Vejam, se Deus está edificando sua morada em nós, e é precisamente isto que quero que compreendam. Estamos terminando, então relaxem, terminarei a tempo. Eu vejo bem ali. Estaremos bem esta manhã. Se Deus está construindo sua morada em nós, deveria ser notado em nós. Note como você fala das pessoas, da sua vida e das circunstâncias. Isso deve ser visto em como tratamos os outros e como agimos como igreja. É assim que parece na prática. Seremos práticos e concluiremos. Vejam só, como é a igreja que Deus está construindo. Deus está edificando uma igreja. Isso é bem breve. Vocês verão, todos me ouçam bem para que todos possam me seguir. Como é a igreja que Deus está edificando? Bem, aqui está, ouçam-me. Unidade em vez de divisão. Posso dizer uma coisa? Agora pensem por um momento. Se Deus habita em seu povo, em mim e em vocês, então Deus nos guiará à unidade. Porque Ele está recebendo mais de você. Então será menos sobre você e mais sobre Ele. Sem a divisão da igreja de Jesus Cristo. Mas não é o que vemos. Sabe por que há tantas brigas na igreja? É porque as pessoas assumem o controle e não deixam Deus controlar. Porque se Deus me tem por completo e a vocês, não há divisão em Deus. Então Ele nos aproximará mais. Ele nos atrairá. Para o que Ele vai nos atrair? Ele nos atrairá ao seu propósito e missão, à sua vontade. Mais améns por isso. Tudo bem, os améns ressoam na minha cabeça. Mas vejam o que Paulo diz, bem ajustados. As pessoas dizem, bem, você pode amar a Deus sem ter que ir à igreja. Mas a Bíblia diz que a igreja está unida e o corpo bem ajustado. Então, em quem você vai confiar? Sob seus termos, tradições ou os dele, ele diz, bem ajustados, construídos juntos. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Com uma missão e propósito, somos construídos juntos. Estamos ajustados, não vivemos desconectados da igreja, pois entendemos seu propósito. O propósito da igreja é nos reunirmos para lidar com nosso egoísmo e orgulho. Deus pode falar com o que estiver errado em nossa vida. Absolutamente ninguém mais faz o que a igreja faz no mundo hoje. Quem mais se reúne toda semana para falar abertamente de seu orgulho e egoísmo? Quem mais no mundo se reúne para falar do que acontece no seu interior, prejudicando seu casamento, a criação dos seus filhos ou o que quer que seja? Quem mais faz isso? Só a igreja de Jesus Cristo, porque entendemos que podemos nos reunir para ser a melhor versão do que Deus nos criou para ser, e assim fazer a diferença no mundo. Trabalhamos pela unidade. Servimos ao propósito de Deus. Vou lhes dizer seu significado prático. Vai ficar desconfortável. Vocês não têm ideia do quão desconfortável será? Ouçam-me com muita atenção. Quero que todos estejam atentos a isso, porque vou lhes dizer uma coisa. As pessoas que não caminham com Deus, que não se rendem a Deus, se entregam pela forma como falam das pessoas e pelas coisas que dizem nos corredores silenciosos. Sabem o que significa viver uma vida de unidade em vez de divisão? Significa perdoar. Mesmo sendo difícil, pois Cristo perdoou e seguimos seu exemplo. Significa superar desafios e enfrentá-los. Pedimos a Deus que nos forme e buscamos sua verdade, sem buscar validação de amigos ou nos sentirmos melhor ao nos desviarmos de seu plano. Aceitamos o desafio. Significa servir uns aos outros em vez de nos criticarmos nesta cultura. Os seguidores de Cristo se destacam porque se focam em servir aos outros, em vez de se criticarem. É um crescimento constante. Paulo diz, cresça até ser um templo santo. Não terminamos ainda. Digam a todos, se não gostaram, voltem em algumas semanas. Deus não terminou. Talvez eu melhore em algumas semanas. Nunca se sabe, não é? Ainda não terminamos. Ou seja, Deus ainda está nos formando. Ainda nos molda. Isso implica que, como seguidores de Cristo, devemos crescer e nos tornar o que Deus deseja. Deus continua construindo. Estamos em construção. Certo? E quantos de vocês sabem que obras de construção são sempre uma bagunça? Vamos lá. Estão lá, mas é isso que Deus faz. Ele está nos construindo, Ele nos desenvolve e forma. Quero dizer àqueles que lutam em sua fé e sentem que Deus sempre os condena. Ouçam-me. A única vez que Deus fala com voz de condenação é para os que estão fora de Cristo, não em sua família porque estão em seu pecado. A Bíblia diz que Deus é um Deus santo. Ele é um Deus justo e deve julgar o pecado. Mas ao confiar no que Cristo fez,
Ele tomou sobre si toda a ira, toda a pena e o castigo por seus pecados. A Bíblia diz em Romanos 8:1 que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se vocês seguem a Cristo mesmo quando falham, como um pai amoroso, ele os corrige com voz de amor e não de condenação. Se vivem sob condenação, não é o Deus com D maiúsculo quem fala com vocês, mas o Deus com D minúsculo. E é por isso que fazemos isso. Ouçam, é por isso que vocês têm que entrar em grupos de discipulado. Procurem onde se conectar e entrar em um grupo pequeno. Ao crescer, devemos nos tornar menores. Devemos nos unir a esses grupos para crescer, nos desenvolver e aprender a caminhar com Deus e ouvir sua voz. Por isso investimos tanto tempo nisso, porque Deus quer que nos desenvolvamos. A maior obra de Deus neste mundo louco é quando Ele os transforma em sua melhor versão e vocês se parecem mais com Jesus Cristo. Parece uma verdadeira santidade na vida cotidiana. Eu sabia que receberia um aplauso de golfe no fim de semana do Masters. Essa é a minha herança da Geórgia. Isso foi bom. Muito bem, Paulo diz que somos um templo santo. Vejam, digam amém para eu saber que vocês vão me ouvir. Se Deus habita em nós, nossas vidas deveriam refletir sua presença. Nossas atitudes deveriam mudar, nossas prioridades deveriam mudar. Quando Deus habita entre seu povo, os outros deveriam notar algo diferente. Se Deus vive ali, deveria parecer diferente. 2 semanas atrás, li a melhor citação que já li em toda a minha vida. Eu estava lendo William Booth, sou um grande admirador, não sei quantos de vocês sabem, mas Booth, que fundou o Exército de Salvação. Nossa, ele simplesmente fez coisas incríveis, foi daí que surgiu o Exército de Salvação. E eu estava lendo algumas de suas obras. Adoro ler suas obras, ele simplesmente tem ótimas citações. Outro dia eu estava lendo uma de suas frases, não busco um movimento de Deus. Declaração ousada, ele disse, não busco um movimento de Deus, é genial. Booth disse, eu sou um movimento de Deus e pensei, é assim que se fala. Vamos lá, amigos, não estou buscando um movimento de Deus, ouçam-me. Eu sou um movimento de Deus. Quero ser alguém em quem Deus possa trabalhar, moldar e dirigir. Amigos, eu lhes digo, não espero um movimento de Deus. Deus está se movendo. Ele está se movendo em mim. Está me edificando, moldando, dando forma. E isso significa que para onde quer que Ele me leve, pode ter certeza de que minha vida terá um impacto. Porque não estou esperando que Deus se mova. Estou deixando Deus se mover bem aqui e esse movimento move outros. Porque Deus está fazendo algo dentro de mim. É o que diz bem ali. Ensina que Deus quer fazer uma obra em você e que haja um movimento de Deus graças a você. Vamos lá, pastor, pregue. E isso significa que cada pessoa desempenha um papel. Não posso ser mais pessoal do que isso. Sabem o que ele está dizendo? Ouçam-me todos. Ele diz, cada pedra importa. Sabem o quão pessoal isso é para vocês? Se você é um seguidor de Cristo, deveria ouvir meu coração agora mesmo batendo. Isso é tão pessoal. Cada pedra importa no edifício. Isso significa que cada crente tem valor. Cada crente tem um lugar. Todo crente contribui servindo à igreja, encorajando os outros, usando seus dons e estando presente e comprometido. Não sei se vocês sabem ou não, mas nossos números no final de 2025, sem contar nem o que Deus fez este ano, e olha que crescemos este ano. Vimos mais de 85% de aumento na adoração. Alcançamos mais de 200% de crescimento na área infantil e mais de 200% em batismos de novos cristãos que chegam à fé em Cristo, que precisam de pessoas que se dediquem a eles, os formem e os moldem. Nosso grupo de jovens cresceu em mais de 125% e o que isso nos indica é que precisamos de cada pessoa. Pessoal, realizamos 3 cultos. Não acham que precisamos de cada músico, cantor e recepcionista possível? Deus está operando e se movendo. E precisamos que todos digam, eu cuido daqui, eu cuido de lá. Uma das melhores coisas que vocês podem fazer para descobrir seu chamado é pegar um cartão de serviço e dizer que não sabe onde se encaixa, mas está disposto a se encaixar em algum lugar. Ao sair, se assim desejarem, vocês podem se dirigir até as caixas de generosidade ou a uma mesa de informações e simplesmente entregar o cartão. E esta semana ligaremos para você e começaremos a lhe dizer, ei, queremos que descubra seu chamado, queremos que entre aqui. Então aqui está uma grande lição. Servimos a Deus servindo aos outros. Toda vez que servem aos outros de qualquer maneira, na verdade estão servindo a Deus. Meus queridos amigos, vejam bem, eu quero ser o tipo de pastor que lhes ensine o que é a verdadeira igreja e como é a igreja real de fato. E como é a igreja real? Trata-se de um grupo de pessoas que permitem que Deus trabalhe nelas, moldando-as e formando-as, para que suas vidas possam sair e moldar e formar outros.
Esta é a verdadeira igreja do Deus vivo. E amigos, o edifício cresce quando todos participam. Sabe o que eu adoro nisso? Vou te dizer. Você poderia realmente pregar em todas as igrejas dos Estados Unidos hoje mesmo. Poderiam dizer duas coisas. Prontos? Não a minha, mas esta mensagem. Só estou simplificando para entenderem. Precisam amadurecer e precisam se apresentar. É isso. Foi o que ele escreveu. Número 1. Superem suas tradições e ambições egoístas e tudo mais. E apenas digam, cara, vou mergulhar de cabeça na causa de Cristo. Vou deixar que trabalhe em mim, que me molde. E depois o que quer que tenha para mim, cara, é isso que eu quero.